Alô você, meu querido, minha querida aluna, muito bom estar com vocês novamente nessa nossa caminhada, aprendendo mesmo que à distância, estando perto, essa tecnologia nos colocou juntos, então por isso vamos aproveitar. E hoje vamos dar mais um passo em relação à bioquímica, aquilo que vai unir a parte química com a parte biológica e entender o quanto que é importante os nutrientes para a manutenção de uma vida saudável. Nós já falamos sobre água, já falamos sobre sais minerais. Eram um grupo molecular chamado de moléculas inorgânicas. A partir de agora, nessa aula 3, nós vamos mergulhar no mundo das moléculas orgânicas. E normalmente as moléculas orgânicas, ela compõem o chão da vida. O que é o chão? Carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Essas moléculas que contêm esses elementos químicos e é sintetizado, é produzido por um organismo, faz parte aí das moléculas orgânicas. Hoje falaremos de carboidrato e nas próximas aulas poderemos falar sobre lipídios, proteínas, ácidos nucleicos. E assim nós vamos fechar aí um pacotão da bioquímica, galerinha. Se você não assistiu às aulas anteriores de água e sais minerais, ok, pode ficar despreocupado, não são assuntos vinculados. Mas para você que está pensando aí na sua prova, no seu vestibular, vale a pena. Eu vou deixar o link aqui na descrição desta aula. Do mais, eu convido para você vir comigo, vamos direto ao ponto. Olha lá, pessoal, carboidratos, também conhecido antigamente, né, como glicídios. A palavra glix, do grego glix, quer dizer doce, tá? Então, carboidrato é sinônimo de açúcares, hidratos de carbono, glucídios, tudo isso tem o mesmo significado. É que dentro da bioquímica, a palavra carboidrato é ou glicídios ou glucídios são as palavras mais utilizadas. E não tenha em mente, porque a palavra glic significa doce, que todo carboidrato ele tem o paladar, desperta o paladar na gente, doce. Alguns nem gosto tem, tá? Mas aí é uma boa relação entre, para você poder lembrar que carboidrato é doce, ou vai estar presente no doce, ou vai estar presente no leite, enfim, tá? Faça como você bem entender, mas não tenha que todo carboidrato ele é doce. Por exemplo, o amido não tem, é um carboidrato, a celulose é um carboidrato que não tem o paladar adocicado para a gente. Uma vez que fizemos uma breve introdução, vamos entender os carboidratos, tá, pessoal? A fórmula geral aí de um carboidrato é CX, H2O, Y. Ou seja, sempre teremos o dobro de hidrogênio do que oxigênio. Não precisa ficar decorando fórmula genérica, mas só para você ter uma ideia. A fórmula da glicose seria aqui, ó, acompanha a setinha, C6, o O6, o dobro de O, então 12, C6H12O6. Respeitando essa fórmula aqui, então a glicose faz parte do grupo dos carboidratos. Tá aí para você fazer então a comparação, tá? Não se preocupe com decorar fórmula nesse momento, ok? Peço desculpa da moto tá passando aí, mas segue o jogo. Bom, olha só, quais são as principais fontes de carboidrato? Então, ó, o pão, tá, mas o pão é feito de farinha de trigo, e trigo é de origem vegetal. Ah, professor, chocolate também tem bastante carboidrato, tem bastante glicose. É, porque o chocolate, ele é extraído do cacau, e cacau é uma fonte vegetal.
Ah, professor, então quer dizer que os carboidratos, eles são extraídos única e exclusivamente dos vegetais? Não. A fêmea dos mamíferos consegue produzir um tipo especial de carboidrato que está presente no leite, tá? Nós já vamos falar dele daqui a pouquinho, mas no leite a gente encontra carboidrato também. Aliás, pessoal, leite é um tipo de alimento o mais abundante na natureza em relação em quantidades de nutrientes que existem dentro dele, tá? Então, o leite vai ter praticamente todos os tipos de moléculas, de biomoléculas, orgânicas e inorgânicas. Porque olha só esse recém-nascido. A única fonte nutricional dele é o leite. Então, o leite tem carboidrato, tem lipídio, tem proteína, tem água, tem sais minerais, tem os anticorpos, enfim, ele tem praticamente tudo, tá? Então, a grande fonte de carboidrato é de origem vegetal, mas também existem animais, a fêmea dos mamíferos consegue produzir um tipo de carboidrato específico. Bom, é fazer as suas anotações, agora é a hora, tá? Então, as principais fontes de carboidratos são de origem vegetal, porém encontramos alguns carboidratos no leite. Seguindo em frente, nós vamos ver o seguinte: função de carboidratos. Então, olha só, pessoal, temos carboidratos relacionados com metabolismo energético, carboidrato relacionado com metabolismo construtor, e carboidrato relacionado com metabolismo regulador. Eu usei 3 cores, o azul, o verde e o vermelho, porque elas vão funcionar como uma espécie de legenda a hora que a gente for montar um quadro, tá? Uma tabela dos tipos de carboidrato. Então, se você tiver 3 cores aí, na hora de fazer as suas anotações, use 3 cores diferentes, que vai ajudar demais na hora de você fazer os seus estudos, tá? Mas o seguinte, quando eu falo em carboidrato, galera, a primeira coisa que tem que vir à sua mente é que carboidrato é a primeira via metabólica, a medalha para o carboidrato, ele está em primeiro lugar. O nosso organismo, o organismo de uma bactéria, de um vegetal, de um protozoário, vai sempre buscar carboidrato para gerar energia. Então, de tudo que eu estou falando aqui, você não pode esquecer que falei de carboidrato, já liguei com a ideia dele gerar energia para a gente. Carboidrato gera energia. Cara, carboidrato gera energia. Eu vou falar mais uma vez para você não esquecer que carboidrato gera energia. É a primeira via metabólica, a primeira via de obtenção de energia de todo e qualquer ser vivo. Entendeu, jovem aprendiz Jedi? Não pode esquecer isso, tá? Carboidrato é a primeira via metabólica. Outros carboidratos vão ter função de formar, por exemplo, parede celular na célula, vão ter função de compor DNA, RNA, conforme nós vamos ver agora aqui, ó, tabela de carboidratos. Então, para classificar os carboidratos, eu tenho que usar uma referência. E a referência que eu vou utilizar é a quantidade de monômeros. O que é mono? Meros, parte. Então eu vou olhar sempre na menor parte de um carboidrato, ver quantos, porque eu vou usar a quantidade, tá? Quantos monômeros tem. Quantos monômeros poderá formar um polímero? Polímero, poli, várias. Então, eu tenho a união de monômeros formando polímeros, tá? E aí eu classifico da seguinte maneira. Tem os monossacarídeos, os oligossacarídeos e os polissacarídeos. Vamos tentar conversar com essas palavras. O que é mono, que você já entendeu lá em monômeros? Mono é 1. Então, monossacarídeo, sacarídeo é açúcar, então é uma unidade que vai compor
o carboidrato. Existem carboidratos que são formados por apenas uma unidade. Oligo é pouco, tá? Então, poucas unidades. Então, de 2 a 10 unidades, eu chamo isso de oligosacarídeo. Mais de 10 unidades, eu vou chamar de polissacarídeos. Monossacarídeo, uma unidade. De 2 a 10, oligosacarídeos, poucas unidades. Mais de 10 unidades, polissacarídeos. Visto isso, eu consigo então construir uma tabela. Para quem está pegando aí, eu vou deixar disponível, né, para fazer download. Para quem está seguindo essa tabela, ela tem 3 partes, tá, pessoal? Mas para ficar visível, eu vou mostrar primeiro as 2 primeiras partes e no próximo slide eu mostro a terceira parte. Então, eu vou ter um grupo chamado de monossacarídeo, que vocês já viram, um grupo que dentro do grupo dos monossacarídeos nós temos a glicose, é o monossacarídeo mais abundante na natureza, temos a frutose, que está presente apenas em um grupo restrito de vegetais, e temos a galactose. Lembra que eu falei que o leite tinha um tipo especial de carboidrato? As fêmeas dos mamíferos conseguem produzir galactose. É um tipo especial de monossacarídeo, é um tipo especial de carboidrato. Ainda temos a desoxirribose e temos a ribose. Pessoal, eu tenho glicose, frutose e galactose que está escrito em azul. Desoxirribose e ribose que está escrito em vermelho. Se você seguiu a minha sugestão, você vai compreender que glicose, frutose e galactose está relacionado em gerar energia para os seres vivos. Está relacionado com o metabolismo energético. A desoxirribose e a ribose está relacionado com o metabolismo regulador. Esses 2 açúcares entram na molécula do DNA. A desoxirribose entra na molécula do DNA. DNA significa ácido desoxirribonucleico. E a ribose entra na molécula do RNA, que se chama ácido ribonucleico. Por isso que eles estão em vermelho, porque eles estão relacionados com o metabolismo de regulação. Ok? Vamos agora, então, entender como é que se formam os disacarídeos. Di é 2. Então, nós vamos estudar do grande grupo de oligosacarídeos, apenas os disacarídeos. Então, disacarídeo é a união de 2 monômeros, a união de 2 monossacarídeos, e também vão estar relacionados com o metabolismo energético. Uma maneira aí, talvez, de você poder montar é que todos os disacarídeos têm glicose. Então, você pode repetir aqui, ó, glicose mais glicose. Glicose mais frutose. Glicose mais galactose. O que vai formar isso daí, então, pessoal? Glicose mais glicose é a maltose. Quem costuma fazer academia conhece pelo nome comercial de maltodestrina. A maltodestrina é o nome comercial de maltose. O cara está tomando açúcar lá a hora que ele está malhando para poder gerar energia para ele fazer as atividades físicas dele. Então, a maltodestrina é a maltose. Essa maltose ela é quebrada em 2 glicoses, lá no sistema digestório. Essas glicoses vão cair na corrente sanguínea e vão ser distribuídas, principalmente nesse momento, para células musculares. Existe também, provavelmente você já deve ter ouvido, né, a sacarose. Sacarose é uma frutose mais uma glicose.
A sacarose, tá? Também é um disacarídeo. E temos a lactose. A lactose é a união de uma galactose mais uma glicose. Talvez você também já tenha ouvido falar que existem pessoas que têm intolerância à lactose. O que acontece nessa situação, pessoal? A galactose não consegue atravessar a parede do intestino, porque ele é um disacarídeo. Só atravessa a parede do intestino para a corrente sanguínea monossacarídeos. Então, o nosso sistema digestório ele é concebido para quebrar e transformar tudo em monômeros. Inclusive, transformar polissacarídeo, disacarídeo em monossacarídeos. Aí os monossacarídeos vão atravessar a parede intestinal para cair na corrente sanguínea para ser distribuído para a célula. Algumas pessoas não têm uma enzima que quebra a galactose, que é a galactase. Ao não conseguir quebrar essa lactose, transformar em uma glicose uma galactose, essa lactose começa a ficar acumulado ali na mucosa intestinal, causando irritação dessa mucosa. O que o nosso organismo faz? Tem algo de errado, precisamos acelerar e eliminar isso da maneira mais rápida possível. E aí, pessoas que têm intolerância à lactose, quando ingerem alimentos ricos em lactose, como leite, queijo, coalhada, se eles não tomarem um tipo de medicamento que é a lactase, então ele vai ter esse acúmulo e o organismo acelera os movimentos peristálticos, causando, por exemplo, diarreia e dores abdominais. Ok? Bom, vamos para a terceira parte da nossa tabela. Vamos falar dos polissacarídeos. Galerinha, polivários. Lembra que nós estamos trabalhando com mais de 10 monossacarídeos. Existe o glicogênio, o amido, a celulose e a quitina. Glicogênio e amido estão escritos em azul, ou seja, está relacionado com o metabolismo energético. Celulose e quitina está escrito em verde, está relacionado com o metabolismo construtor. Vamos falar em cada um deles. Vamos começar falando do glicogênio. O glicogênio é a reserva de carboidrato nos animais. Então vamos imaginar o seguinte: você comeu lá 3 pães no café da manhã. Você vai digerir porque o pão é feito de amido. Olha lá, amido é um polissacarídeo. E para que você possa aproveitar isso como energia, o seu sistema digestório vai quebrar o amido e transformar ele em glicose. Transforma um polissacarídeo em um monossacarídeo. E lá no intestino, esse amido que forneceu milhares de glicose vai para a corrente sanguínea. Só que você não pode ter uma hiperglicemia. Então, o excesso de glicose que está aí no seu sangue, que é chamado de hiperglicemia, começa a ser retida pelo fígado e pela musculatura estriada esquelética, principalmente das pernas e do braço. E lá essa glicose que veio do amido, olha que louco, o polissacarídeo amido foi convertido em glicose. Esse excesso de glicose no fígado e na musculatura é convertido em glicogênio. Ele junta tudo isso de novo e vai transformar esse glicogênio aí, vai transformar esse excesso de glicose em glicogênio para ser armazenado. Os animais então fazem esse processo. Os vegetais reservam amido. Se lembra, amido é coisa para se guardar na raiz das plantas, tá? Então a planta está lá fazendo fotossíntese, produzindo glicose. Estamos no verão, se estamos numa situação ideal de chuva, de luminosidade, a planta é jovem, o normal é ela produzir muito mais glicose do que ela consome. Então ela vai distribuir essa glicose para a planta toda. E o que sobra dessa glicose, normalmente sobra lá na raiz. E para ela poder compactar, ela vai pegando essa glicose, vai juntando esse monte de glicose, se transforma em amido. Esse amido é um monte de glicose, então é
sacarídeo de reserva vegetal. Então, animais reservam glicogênio, vegetais reservam amido. Agora, galera, as plantinhas, como fazem fotossíntese, elas têm facilidade, então, em obter glicose. E essa glicose pode formar a parede celular das células vegetais. Nós já estudamos isso, né, nas aulas de modelo celular, que a celulose é a matéria-prima para se formar a parede, para dar forma, para dar proteção. Então tem função estrutural. Mas também temos a quitina, que vai formar o exoesqueleto dos artrópodes. Professor, eu não sei o que é artrópode. Artrópode, pessoal, é tudo aquele que tem aquela casquinha resistente. Então, besouro, barata, escorpião, caranguejo, todos esses que têm esse exoesqueleto, ele é feito de quitina, são os artrópodes. Os artrópodes, esse grupo que eu falei para vocês, que envolve insetos, envolve aracnídeos, envolve quilópodes, diplópodes e crustáceos. Esse grupo todo vai ter um exoesqueleto formado de quitina, que é um polissacarídeo que forma a estrutura do exoesqueleto. Ok? Bom, pessoal, aí nós dividimos ainda esses grupos de carboidratos em aqueles que têm na sua composição química, por exemplo, glicose, C6H12O6. Então, nós temos aí, vejam só, nessa composição química aqui, 6 carboidratos, é a glicose. Nessa outra composição temos 6 carbonos, é a frutose. Nessa outra composição temos 6 carbonos, é a galactose. Lembra que todos eles estavam escritos em que cor? Azul. Então você pode dizer, e às vezes aparece isso nas questões, que hexoses são carboidratos com 6 carbonos, e esses que têm 6 carbonos estão relacionados com o metabolismo energético. Mas também temos as pentoses. Penta 5, né? Carboidratos com 5 carbonos. Olha lá. Cada ângulo aqui, pessoal, vai ter um carbono, tá? Então, 5 carbonos vai formar a desoxirribose e outros 5 carbonos vai formar a ribose. Então, carboidratos com 5 carbonos estão relacionados com o metabolismo regulador, tá? Então, rapidinho aqui, vamos voltar. Carboidratos com 6 carbonos, metabolismo energético, as hexoses. Carboidratos com 5 carbonos, as pentoses, estão relacionados com o metabolismo regulador. E para a gente encerrar, a gente vai dar uma pincelada aí em carboidrato e digestão. Então, olha só. Essa jovem aprendiz aí está com fome, deve estar ansiosa e está ingerindo aí muito carboidrato. Então, uma vez que ela começa a mastigar o carboidrato, na boca existe uma enzima chamada amilase. O amido é convertido em maltose. Então, um polissacarídeo é convertido em um disacarídeo na boca. Por isso a importância de você mastigar bem os alimentos. Porque o amido é convertido em maltose na boca e depois lá no intestino. Mas se você come muito rápido, quando começa a viagem desse bolo alimentar, quando ele chegar no estômago, a amilase vai ser desnaturada pelo pH estomacal, que é extremamente ácido. E aí o que não foi convertido em maltose vai ficar lá aglutinado até chegar lá no intestino. Então atrapalha o processo digestório. Vocês vão imaginar que você mastigou devagar aí o pão, a lasanha, o nhoque, o chocolate, enfim, aquilo que você comeu que é rico em amido. Beleza, então aqui nós temos o
trato digestório, fígado, vesícula biliar, pâncreas. E aqui, galera, aqui é o intestino delgado. É aqui que vai ocorrer a digestão final de todos os nutrientes que nós temos enzimas. Inclusive, todos os carboidratos serão convertidos em monossacarídeos aqui, no intestino delgado. Isso daqui é extremamente vascularizado, ou seja, tem muitos vasos sanguíneos aqui, pessoal. E aí os monossacarídeos, porque eu estou falando de carboidrato, mas poderia ser aminoácido, poderia ser ácidos graxos e glicerol, conseguem atravessar a parede intestinal e cair na corrente sanguínea. Uma vez que eles estão lá, no caso os monossacarídeos na corrente sanguínea, eles serão distribuídos a todas as células, porque o nosso sistema circulatório vai levar o nutriente aos tecidos. Beleza. Se você comeu demais, como é o caso da jovem moça aí, o excesso será convertido em glicogênio e armazenado no fígado e na musculatura. E aí, pessoal, vai o segredo, que eu acho que vai valer o like para a aula de hoje, tá? Se o seu fígado, se sua musculatura ficar repleta de glicogênio, esse excesso, o que não dá para ser armazenado, vai se transformar em lipídio, em gordura. E aí vocês começam a ficar fofinhos, parecido com o professor Montanha, que é um sujeito fofinho. Olha só que interessante, né? Então, muito cuidado com a ingestão de carboidrato. Se você tem um amigo que parece com o professor Montanha, tá fofinho, compartilha com ele esse vídeo aí, tá? Quem sabe possa dar um rumo na vida dele, como eu estou tentando tomar um rumo na minha vida e tentar fazer um regime nesse momento difícil, tá? Mas vamos juntos, vamos lá. Galerinha, então, finalizando aqui, o que nós aprendemos na aula de hoje, né? Carboidrato via metabólica de energia, eu tenho os monos, dios, polissacarídeos, na digestão poli e di é transformado em mono, ok? Vai ser distribuído pelo sangue a todas as células para gerar energia. O que não for absorvido, que estiver em excesso, vira glicogênio. E se todos os locais de estocagem de glicogênio estiverem repletos, viram lipídios. Mas ainda existem outros carboidratos que estão relacionados com outro metabolismo. Por exemplo, metabolismo regulador, de formar DNA e RNA, metabolismo construtor, que é a celulose, que forma a parede celular, que é a quitina, que forma o exoesqueleto. Pessoal, espero poder ter ajudado vocês a poder entender um pouco mais sobre carboidrato, tá? Qualquer dúvida deixa aqui embaixo, entre em contato, pode acessar meu Instagram, que é Prof. Montanha, põe a dúvida lá, que eu estou à disposição. Por isso, para poder você sorrir, é preciso fazer eu sorrir. Uma boa semana a todos, um beijo no coração e até a nossa próxima aula. Tchau, fui!